Sejam bem-vindos, meus amigos, empresários, empreendedores, líderes, gestores. Eu quero já agradecer aí todos vocês que estão nos seguindo, que estão acompanhando esse trabalho, que têm elogiado. A gente fica muito feliz em saber que a gente está conseguindo contribuir para o desenvolvimento de muitos empresários. E aqui a nossa proposta é dar voz ao empresário, ao empreendedor, para que ele possa vir aqui contar as histórias, né, de superação, os desafios no início. Mas antes disso, antes de anunciar aqui o nosso próximo convidado, e eu abro um parênteses para falar que o nível de convidados aqui realmente ele está acima da média. A gente tem feito questão de trazer pessoas que realmente podem contribuir com a nossa jornada. Mas antes de passar a palavra aqui para o nosso convidado, eu quero pedir para você poder se inscrever no canal do YouTube, também curte, compartilha e comenta, que assim você vai ajudar a divulgar mais o nosso trabalho. O nosso perfil também no Instagram é flaviosouza.varejo, tá bom? Nos siga lá para vocês ficarem a par de tudo que a gente tem feito aqui no VAP, que é o Varejo de Alta Performance, que dá voz para o varejista e também para o empreendedor, quem está no comércio, na indústria, no varejo, quem é prestador de serviço, assim como é o caso do nosso convidado de hoje, né? Eu fico muito feliz de receber aqui o nosso amigo Sandro Mota, que ele é o fundador e também CEO da Voz, e hoje exercendo também ali na Associação do Comércio, né, Indústria de Imperatriz, né, a função de vice-presidente. Sandro, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer, é uma honra trazer um convidado de peso igual você é aqui para o nosso podcast. Obrigado, Flávio, obrigado, gentileza, obrigado pelo convite, fico feliz aqui em Varejo de Alta Performance e ouvindo você falar que é da voz, né? Então é muito sugestivo aqui com o nome da nossa empresa. Eu agradeço pelo convite, poder contribuir, participar, é uma troca e aprender também, claro, sempre. Sim. Sandro, você estava comentando que você é maranhense mesmo e já teve uma experiência fora, depois voltou. Eu queria que você falasse do início da sua trajetória e antes eu quero até fazer uma observação aqui para quem está nos assistindo, que é assim, as pessoas que a gente tem trazido aqui para bater um papo, a característica é a mesma, ela não muda. São pessoas dedicadas desde novo, que teve experiências, normalmente teve a sua experiência em outras empresas, mas sempre teve o sonho de ter o seu próprio negócio, né? E não por ainda não ter alcançado o seu próprio negócio, que deixou de ser um bom funcionário, né? Perfeito. E você me falou que você teve uma trajetória muito legal também no mundo corporativo antes de fundar a Voz, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho desse início aí da sua... É interessante. Eu sou filho de pais que eram funcionários públicos, são vivos hoje ainda, aposentados. Mas eu sempre tive um firme propósito de empreender de alguma forma, né? Eu lembro daquela história do livro, quem não leu ainda, Pai Rico, Pai Pobre. Meu filho, estude para conseguir ter uma boa formação, ter um bom emprego e ter estabilidade. E meu pai falava muito isso como funcionário público, minha mãe também. Mas aquilo me inquietava, eu realmente sempre quis isso não me contaminou, eu queria realmente partir para um projeto diferente. Meus pais são de Carolina, né, passaram no concurso do Banco da Amazônia, foram para Pinheiro, Maranhão, que foi lá que eu nasci, Baixada Maranhense. Viemos para Imperatriz, eu vim com 5 anos de idade, por conta da proximidade de Carolina, onde a família está até hoje. E aí passei a infância em Imperatriz. Na adolescência fui estudar em Belém. Na época, Imperatriz não tinha essa quantidade de faculdades que nós temos aqui, então era bem limitado ali na faculdade de Pedagogia, História, então fui para Belém. E em Belém comecei a carreira profissional, fazendo faculdade, a primeira formação foi administração, fiz direito depois já em Imperatriz, mas aí comecei a vida profissional, estagiário, e por coincidência, o primeiro trabalho estagiário do Banco da Amazônia, por coincidência, não teve, fiz lá um teste e tal e passei, meus pais eram do Banco da Amazônia, mas passei 1 ano estagiando e fui buscar oportunidades no mercado. Nessa trajetória profissional, eu trabalhei na Xerox do Brasil, né? Foi o primeiro trabalho ali na época como representante comercial, que era o modelo que a Xerox, a pejotização que hoje está muito latente, é evidente a pejotização, mas trabalhei na Xerox do Brasil,
Depois fui trabalhar no ramo farmacêutico, na indústria farmacêutica alemã, que foi a Recht Merian Roussel. Né? Depois fui trabalhar com telefonia, fui para a Amazônia Celular e depois a Oi. Quando nessa trajetória corporativa eu cheguei a gerente nacional da Oi gerente nacional da Oi da área corporativa da Oi. Morava no Rio de Janeiro e cuidava dessa operação ali na época da fusão da Telemar com a Oi, então eu vivenciei essa parte da telefonia. Mas era interessante. Aí morei em Minas, morei no Rio de Janeiro, mas morei em Belém, mas quanto mais distante eu estava, Flávio, mais vontade de vir para minha terra eu tinha. Quando eu pegava um voo vindo para Imperatriz, eu lagrimava de emoção de estar voltando para Imperatriz. E tinha esse firme propósito de voltar a empreender. Toda vez que eu mudava de trabalho, meu pai dizia, meu filho, você tá louco. Ele não falava mais de nada público, mas falava, caramba, tu tá aí com uma condição dessa, como é que é isso? Gerente nacional da Oi, na época a maior empresa privada do país, mas aí tomei essa decisão ali em meados de 2004, 2005, e iniciei um projeto aqui em Imperatriz, um projeto embrionário, que era um call center, que hoje se transformou no nosso negócio, que é a Voz, que é uma empresa focada na educação, faculdades e escolas. Me conta como que foi essa experiência na Oi, porque a responsabilidade, a gente sabe que é um mercado muito competitivo, é um mercado que exige muito dos profissionais e é uma pressão muito grande por resultado, né? Hoje a telefonia, ela até mudou mesmo, né? O modelo do negócio, né? Devido à tecnologia e tudo mais. Mas naquela época ali era uma guerra grande, né? Para falar de Oi, eu vou falar um pouquinho antes da Amazônia Celular. Era uma coisa... Foi um momento muito encantador na minha trajetória profissional. Sim, pode falar. Não, eu ia falar que eu sou mineiro, né? Sou de Belo Horizonte e lá lá era Telemig, Telemig, né? eu morei em BH, morei em Minas, ia. A Amazônia Celular e a Telemig, elas eram parceiras. Eram do mesmo grupo na época TW, eu não lembro, um grupo canadense. Sim. Então, na verdade, existia uma troca de figurinha. Sim. Tanto é que quando nós fomos montar a área corporativa da Amazônia Celular, né, eu fui beber na fonte em Minas, na Telemig, que ela já estava à frente. Né? Então era do mesmo TW, era o grupo canadense. Era para poder aproveitar os sinais, né? A fibra, não era fibra, né? Mas para poder aproveitar toda a estrutura mesmo de comunicação, né? Não era nem por isso. Na verdade, é porque tanto a Telemig quanto a Amazônia Celular foram adquiridas pelo mesmo grupo. Né? Não necessariamente o compartilhamento de tecnologia, mas era um grupo que comprou, que tinha as duas operações. Né? E naquela época que se iniciou a telefonia celular, era a banda A chamada primeira, depois veio a Norte Brasil Telecom, que é a NBT, então era uma concorrência muito louca. Imagina, não tinha telefonia celular. Eu lembro que eu trabalhava em Belém e oeste do Pará, começar o sinal de telefonia. Então eu lembro que eu peguei uma van, uma Sprinter, com 2 vendedores, mandou a balsa para Santarém, a van para Santarém de barco, pega em Santarém uma balsa, vou para o oeste do Pará, chegava numa cidade, imagina, você abria uma loja no meio do nada e o sinal funcionando e você vendendo o celular, é uma coisa louca, não é bem interessante, uma experiência louca. Aí à noite a gente saía fugido, porque a gente era dinheiro e cheque e telefone dentro do carro, com medo de assalto. Vocês vão embora quando? Não, vamos ficar a semana toda, de madrugada a gente pegava o carro e ia embora. Bem, mas aí com a Amazônia Celular, e aí veio depois as outras operadoras. Nós já tínhamos a Amazônia Celular, tinha a NBT, que era a banda B, e aí começou o crescimento. A Oi, TIM e outras mais. E o que aconteceu naquele momento? A Telemar, né, a Oi era uma operadora da Telemar, e aí a Oi tinha que montar sua estrutura de executivos, seu staff de executivos. Então o que a Oi fez? Ela foi no Brasil, nas operadoras que já existiam e foi pensando o cara do financeiro, do corporativo, do varejo, do atacado, e eu era já gerente regional da Amazônia Celular, eu cuidava do Pará, Maranhão, Amazonas, Amapá e Roraima, e aí fui para ser gerente regional da Oi, cuidando da mesma região, da mesma área geográfica. Né? E aí com a Oi passei ali um período de 1 ano naquela área geográfica e depois fui convidado para assumir a gerência nacional. Mas era uma competição muito louca, era agressivo demais, era na rua, não tinha esse negócio de gerente ficar... Naquela época, não tinha a base que eu ficava era em Ipanema, você não via gerente, diretor dentro da operadora, não. Era na rua,
com a equipe vendendo, positivando. Então era uma concorrência muito legal, era uma briga grande, altas bonificações, muitas premiações, era muita grana que rolava, né? Era outro momento, Sim. menos tecnologia, enfim, não tinha toda essa loucura que tem com os smartphones hoje, mas foi uma experiência muito boa. Mas sempre eu trabalhei na área corporativa. Eu nunca trabalhei no varejo, nas operadoras. E a gente falava agora aqui sobre serviço, né, Flávio? Interessante também. Eu sempre trabalhei com serviço. Eu não trabalhei no varejo, não trabalhei no atacado. Porque telefonia, serviço, Xerox não deixava de ser serviço, Sim. porque na época a gente alocava as máquinas, terminava sendo serviço. Na época de medicamento, era o representante também, terminava que era serviço, e telefonia, e hoje com a voz também é serviço. Eu acho que essa experiência ela traz uma bagagem muito grande para a nossa jornada, porque a gente está falando de um porta a porta, de um a um, de conversar com o cliente. Você sai, é aquele contato mesmo e que vai te forjando para se tornar um melhor vendedor mesmo, porque no final nós precisamos vender bem, né? Nós precisamos vender bem. Eu lembro que eu tive uma experiência, eu trabalhei no Banco Pan-Americano e lá a gente trabalhava com consórcios e com financiamentos. Aí a comissão de financiamento era uma comissão pequenininha e a comissão de consórcio não, a comissão de consórcio era melhor. E naquela época havia muita dúvida em relação ao consórcio. Por quê? Porque as empresas fechavam-se muitas empresas de consórcio e as empresas sérias, elas trabalhavam assim, ó, com pós-venda e falavam assim, ó, Sandro, você comprou aqui um consórcio e daqui 48 horas a administração entra em contato contigo. Aí a administração do Banco Pan-Americano, no caso, ele entrava em contato e falava, senhor Sandro, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Senhor Sandro, o senhor sabe que o senhor adquiriu uma cota de consórcio? Assim, sim, sei. O senhor sabia que o senhor pode ser sorteado ou retirar por lance? Sei, o vendedor me falou. E o senhor sabe que a gente não garante a sua retirada por lance? Exatamente para não haver dúvidas que se tratava de um consórcio. Então a venda ela tinha que ser 100%, não era lábia. Lógico que tinha técnica. E eu acho legal porque eu aprendi muito sobre técnicas de venda e principalmente diagnosticar na prestação de serviço. A pergunta era assim, Sandro, você mora em casa própria ou alugada? Não, eu moro em minha casa é alugada. Tá bom, o senhor tem o desejo de adquirir sua casa própria? Tem. Vamos fazer um financiamento, a gente mostrava as opções de financiamento. E aí, essa prestação está de acordo? Sim, não, está um pouco puxado, que eu pago aluguel. E essa outra prestação aqui é para consórcio. O que o senhor? Não, essa aqui já dá. Mas ele não estava com a esposa. Você, no caso, né? Hipoteticamente, não estava com a esposa. Aí, o que eu precisava fazer? Vamos marcar uma nova reunião onde a sua esposa também vai estar. Porque eu sabia que ali não adiantava eu tentar nenhum fechamento. Né? Então, assim, o que você estava falando da gente estar na rua e ouvindo o cliente e prospectando, e no porta a porta ali, como que funciona, ouvindo o cliente, a gente fala muito isso. O varejista, ele precisa ter isso. Ouve o cliente. Eu participei de uma palestra com o Augusto da Stone, que é o CEO da Stone. Então, quer dizer, tecnologia, o cara entrou para brigar com Cielo, imagina, Visa. Com os grandes, com né? os grandes. É um mercado ainda, falando de um varejo, na sua maioria, muito conservador, um senhorzinho que não quer colocar o dinheiro dele numa marca desconhecida, e ele foi rompendo isso tudo. E ele falando assim, ouça o cliente, ouve o que seu cliente tem para falar. E o porta a porta, ele dá muito essa oportunidade, né? É mais simples do que se imagina, não é, Flávio? Porque é o simples fato de ouvir. Sim. E saber ouvir, muitas pessoas acham que... Mas saber ouvir não é... É que nem você fala para o filho. Você fala uma coisa... Meu filho, não deixe esse sapato fora de lugar. Você fala 10 vezes. Uhum. Ele ouve, mas não escuta. Passa por um ouvido e sai pelo outro. E é esse o cuidado que nós temos que ter. E não é só o ouvido que ele fala, mas é os sinais que o teu cliente está dando. Sim. Não é a movimentação que está acontecendo, é uma insatisfação que ele demonstra lá na ponta para o teu colaborador que tu não sabe daquilo. Não é você saber ouvir também o seu colaborador, é um segredo. E aí não interessa se é comércio, indústria, varejo, saber ouvir é uma arma fortíssima. É uma arma fortíssima. E aí você saiu então da Oi... Aí saí da Oi e aí saí da Oi. Quanto tempo na Oi? Fiquei 2 anos. 2 anos. A minha trajetória nessa. Por coincidência, eu passei 2 anos na Xerox.
2 anos no ramo farmacêutico, 2 anos na Amazônia Celular e 2 anos na Oi. Inquieto, sempre à procura de algo diferente. Em todas essas empresas eu pedi para sair para um novo desafio. Quando eu saí do ramo farmacêutico para ir para a Amazônia, foi para ganhar quase a metade do que eu ganhava, mas eu era infeliz fazendo o que eu fazia. Falei, não, se eu estou infeliz aqui não serve. Não serve. Né? E eu estava infeliz no Rio de Janeiro. Eu lembro naquela época, noites cariocas, a Oi patrocinava tudo. Todo final de semana um show no Morro da Urca, e acesso, e perspectivas. Ali morava numa parte hotel. Era uma situação muito confortável. Cara, que loucura! Eu falei, eu quero ir para Imperatriz. Ninguém entendia o que eu ia fazer naquela época em Imperatriz Maranhão. Eu queria empreender. E aí, em 2004, eu tomei a decisão. Eu tinha montado um pequeno negócio. Na época, era um embrião de uma franquia da Oi para vender telefone, mas eu cheguei aqui, logo eu descontinuei isso, porque eu não tinha a perspectiva que eu imaginava. E aí a ideia foi montar um pequeno call center, uma pequena... Eu falei, deixa eu pegar a experiência que eu tenho nas grandes empresas, vivenciava dentro das operadoras um grande call center, né? Ali muitos anos de estrada, lidando com clientes, viajando o Brasil inteiro, lidando com os mais variados segmentos, né, de produção, de serviço. E eu falei, vou montar uma pequena estrutura de call center e vou prestar serviço em Imperatriz. E aí eu vou prestar serviço de quê? Venda, pós-venda, pesquisa de satisfação, cobrança, tudo aquilo que o call center pode fazer. Eu falei, não, com a minha experiência, né, de executivo, com a formação trabalhando nessas empresas, vai ser um negócio matador porque não tem Imperatriz. E assim eu fiz. Aí comecei esse negócio aqui em Imperatriz. E aí, 2005, 2006, 2007, o negócio patinava e não andava. O empresário contratava aquele para o serviço, pesquisa de satisfação. Aí eu fazia a pesquisa, ele botava na gaveta, não ia ver o que o cliente dele tinha dito. Faz uma atualização de base cadastral. Fazia a atualização da base cadastral dele, ele não atualizava o sistema dele. Ou seja, aquilo ali não ia. Eu falei, esse cidadão não vai me indicar para outro, isso aqui não vai ter andamento, não vai crescer. Mas lá no meu portfólio, Flávio, sempre tinha, nos serviços, tinha cobrança lá embaixo. Aí o empresário contratava algum dos serviços, mas sempre perguntava, e como era essa cobrança? Só que eu não sabia como era a cobrança naquela época, porque eu não fazia cobrança. Eu coloquei no portfólio, porque para sentir, o call center tinha lá que tinha cobrança. Aí eu falei, esse negócio é interessante. Aí eu comecei a estudar sobre cobrança. E aí comecei visitando, eu lembro que o primeiro cliente que eu fechei foi a Tocauto, que inclusive é meu cliente hoje pelo jurídico, né? Tocauto é nosso cliente até hoje. Mas naquela época eu um forasteiro desconhecido, porque tinha saído de Imperatriz, passei vários anos fora, não tinha conhecimento em Imperatriz, e cheguei na Tocauto e fecho o contrato de cobrança de imediato. Eu falei, oxe, assim, e comecei a trabalhar e começou a dar resultado na época, assim, o call center eram 3 atendentes e eu era um dos atendentes. Então Comercial. É o comercial, era o operacional, era o financeiro, tinha ali 3, 4 funcionários. E aí deu certo, eu falei, não, cobrança. Com pouco tempo, Flávio, eu tirei os outros serviços do portfólio e deixei só cobrança. Aí pronto, aí foi cobrança. Aí comecei. Trabalhei para várias empresas. Mateus era nosso cliente, o Atacado, o Varejo, o Cartão de Crédito e outras distribuidoras, lojas do comércio. E aí, mas não rodava. Ainda melhorou do que era a ideia embrionária do call center, com aqueles outros serviços, mas não rodava, por vários motivos. O empresário não comprava a ideia, ou eu não sabia vender direito a ideia, não dava certo, o que era combinado não acontecia. E aí, buscando alternativas, me veio um insight de um outro segmento, que foi a educação, né? E quando nós chegamos na educação, nós vimos uma porta, uma janela, um oceano azul se abrir. E aí, com pouco tempo, mais ou menos 3 anos trabalhando concomitantemente outros segmentos e a educação, nós resolvemos virar a chave e mudar 100% o nosso negócio para a educação. E iniciamos com tudo que é segmento. Iniciamos com cursos livres, como curso de inglês, cursos técnicos, faculdades e escolas. E nichamos mais ainda e hoje nós somos especialistas no Brasil quando o assunto é nós não falamos nem de inadimplência, nós falamos adimplência educacional, né? Nós temos uma cadeia que ela começa antes do vencimento da mensalidade, né, até a judicialização, se necessário for. Ou seja, vou dar o exemplo de uma instituição que está conosco há 16 anos, Unisuma. Unisuma é uma faculdade que, logo que ela iniciou, nós começamos essa parceria. Então, é uma instituição que, antes do vencimento, nós temos ações, né, durante o vencimento e após o vencimento. Ou seja, são 9 soluções financeiras voltadas para a educação, para ajudar o empreendedor da educação a lidar com o problema
da inadimplência e terminar o seu período ali com menos de 1% de inadimplência. Então você oferece muito mais do que uma cobrança, né? Você oferece uma consultoria mesmo, né? Um trabalho bem... Termina que ao final da história é uma consultoria, porque nós levamos ali várias alternativas para ele. Mas uma consultoria que nós colocamos de fato a mão na massa. Né? Então não é simplesmente a terceirização da cobrança. A terceirização é um dos produtos. Não, eu vou lá, você terceiriza a cobrança, com X dias eu começo a cobrar via call center, via as ferramentas, via o que a legislação permite. Só que não, que tem outras soluções. Nós temos uma análise preliminar, preventiva da inadimplência e ver quais são as correções que podem ser feitas dentro da instituição para melhorar ali os índices da adimplência, como é que a gente faz para pagar na pontualidade, que ferramentas nós podemos usar, tem ferramenta para isso. Nós temos a análise de dados, nós desenvolvemos uma plataforma, nós temos equipe interna de tecnologia, a Voz, e isso por quê? Porque a gente queria um sistema que nos atendesse e nós não tínhamos. O sistema pronto que a gente comprava não atendia. E para pedir a mudança era caro ou demorava. Então nós fomos obrigados a ter equipe própria para desenvolver as nossas ferramentas. O nosso RP, a nossa ferramenta principal de cobrança, é um sistema desenvolvido por nós que nós comercializamos ele, inclusive. Né? Então eu tenho ali um serviço que é um produto que é análise de dados, que ele serve para qualquer segmento. Outros segmentos querem, Flávio, mas nós focamos na educação. O que é análise de dados? Uma plataforma baseada em Power BI, para você ter ali um dashboard que você possa entender toda a tua situação. Eu não estou falando de cobrança ainda. Eu falei de prevenção, falei de análise de dados, e aí eu vou depois para a terceirização da cobrança. É uma alternativa que ele tem. Depois da terceirização, eu tenho a opção da gestão da negativação ou da gestão do protesto. É fazer o protesto, a negativação, me responsabilizando por isso, e o gestor educacional também não se preocupa com isso. Nós temos as mentorias e imersões também que a Voz leva. A faculdade não quer terceirizar, não quer contratar nenhuma ferramenta e não sabe o que fazer. Então ela contrata a Voz e a Voz entra com a imersão, entra com uma consultoria lá dentro para dizer, olha, você pode fazer aqui, o caminho é esse, você pode fazer internamente, então nós damos o ferramental. Nós temos muita solução, né? Nós temos uma outra solução que é o Voz Educa. O que é o Voz Educa? É uma plataforma digital para o cara comprar um curso da Voz. E eu não quero mentoria, eu não quero contato com ninguém, eu quero ver uma videoaula do que eu posso fazer para melhorar a performance da minha faculdade. E aí temos o direito educacional, nós temos um braço, que é o Mota e Silva Advogados, que é uma empresa nossa, dos mesmos sócios, né, que dentre as nossas especialidades nós temos o direito educacional e fazemos também a cobrança jurídica, se necessário for. Então é uma esteira de produção para que a faculdade chegue lá e resolva definitivamente o problema dela com a inadimplência. Sandro, seu case é sensacional. Eu estava aqui pensando, estava até anotando aqui. Então veja bem, o que é experiência, né? A gente ouve muito falando assim, ó, primeiro você começa, depois você melhora, né? Então você foi pegando várias experiências do que funcionava e não funcionava dentro do modelo de negócio, ou seja, você diversificar muito não era a saída, estou falando de clientes, né? Nichos dos clientes ali, eu vou para atacado, vou para o varejo, vou para o comércio e tal. Você entendeu que a educação era o caminho, mas antes disso naturalmente você experimentou outros. Não, isso aqui dá, não dá, isso não dá, não dá, educação dá. Tive a experiência primeiro para tomar decisão. Para tomar decisão, exatamente. E depois, aí que é legal pelo seguinte, você começou a agregar valor no seu negócio. Eu lembro da Cacau Show, falando do varejo. A Cacau Show, ela estava ali com chocolate. Você tinha chocolate trufa, tinha barra, tinha sorvete e tal. Aí, belo dia, eles agregaram valor. Eles colocaram uma cafeteria. Eles agregaram valor. Né? Então, a pessoa vai lá, toma um café, come um chocolate, toma um café e está agregando valor. E isso existe, né, Sandro? Dentro dos negócios, existe essa oportunidade de agregar valor. E aí, o que você fez? Não é porque eu estou trabalhando com a cobrança na educação que eu vou ficar só nisso. Aí você chega e oferece muito mais, né? Que é o que você acabou de falar, né? E o interessante, Flávio, isso vale muito para o varejo, para a indústria também. O nosso cliente estava dentro de casa. Isso. O meu cliente estava dentro de casa. Eu fico até arrepiado quando eu lembro disso, porque nós tínhamos um cliente, eu estava com esse cliente, por exemplo, uma faculdade ali de Araguaína, Faculdade Católica do Unione. Meu cliente há 12 anos. E eu não oferecia nada diferente para esse cliente. Aí eu, com custo altíssimo de aquisição de um cliente lá fora, né? E a minha aquisição, a minha área comercial não fica em Imperatriz, fica em São Paulo. O meu diretor comercial é São Paulo.
A equipe de SDR, de Closer, é São Paulo. Por quê? Porque eu não consegui essa mão de obra aqui. Infelizmente, eu não consigo, eu não tenho. Né? Por quê? Eu preciso falar com o dono da faculdade, eu preciso falar com o mantenedor, eu preciso falar com o investidor, com o diretor. E aí eu tive que buscar um outro caminho. Então, o custo de aquisição meu de um novo cliente ele é muito alto. E é um ciclo demorado. Eu não chego aqui como vender o carro. Quanto é o carro? 100 mil reais? Paguei. Não. É um processo, eu entro no financeiro, eu vou ter acesso às informações estratégicas daquela instituição. Então é um processo lento. E eu estava com um cliente dentro de casa, com várias faculdades espalhadas pelo Brasil. E os produtos que hoje eu tenho no meu portfólio eram produtos que eu já tinha, porque eu já fazia análise de dados para aquele que era meu cliente. Então só foi envelopar um produto e colocar no mercado. E hoje eu vendo esse produto isolado. Né? Eu já tinha o preventivo dentro de casa. E todo esse trabalho que eu fazia de consultoria, de imersão, de informação, eu já dava gratuitamente também para a instituição na tentativa de vender. Então isso é muito importante. O cliente está dentro de casa e às vezes você perde o cliente por não ouvir, que é o que nós falamos, e por não agregar valor, que às vezes você já tem o valor agregado, é só colocar o outro produto. Nós estávamos conversando. Isso vale para tudo. Sim. Isso aqui não é serviço, não. Isso, para tudo. É igual o marketing, né? Você está falando do custo aí de aquisição, né? Falando do varejo, as pessoas investem no marketing, fazem ações, campanhas, traz o cliente para dentro da loja e dentro da loja ele não consegue extrair o máximo de potencial que aquele cliente tem, né? Exatamente. É o que você estava falando. Você comentou também aí de uma dificuldade que ela é geral, né? Que é de mão de obra. Como que você tem lidado com esse desafio aí, além de jogar para fora aí? Flávio, infelizmente, né? Eu fiz até um vídeo esses dias, deu até polêmica, que eu falei... Uma candidata foi entrevistada. Normalmente eu não consigo entrevistar tudo que é candidato, mas pelo menos os cargos ali estratégicos eu procuro participar. Um gerente, um supervisor ou alguma área estratégica. E a área financeira é bem delicada. E aí uma pessoa foi selecionada e disseram, chegou um colaborador novo, vai ser contratado para o financeiro, ele já passou por todas as etapas, está sendo contratado. Eu falei, eu gostaria de conversar com ele. Deu um insight, eu quero conversar. Nunca mais tinha conversado, quero bater um papo. Era uma garota, 30 anos... veio conversar comigo, boa formação e tal. Na conversa, estava tudo certo, proposta dela aceita, inclusive. A proposta não tinha sido formalizada ainda. E na conversa, nós começamos ali conversando, eu fui fazendo algumas perguntas de vida, de família, enfim. E aí nós chegamos a alguns denominadores comuns de incompatibilidade dela com a cultura da empresa, que não tinha sido detectado lá atrás. Né? E aí, baseado naquela conversa, uma conversa muito aberta, muito amistosa ali, e aí eu coloquei, olha, a empresa é assim, 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 como é que seria essa situação, como é que você ia administrar isso? Não, eu dou conta e tal, não sei o quê. Finalizando, foi feita a proposta, ela tinha uma pretensão salarial, a proposta foi superior à pretensão salarial, porque ela tinha currículo e era o valor da função, mas ela declinou. E ela agradeceu, mandou um texto dizendo, eu agradeço muitíssimo ter participado desse processo, mas depois da conversa com o Sandro, ela foi definitiva, decisora, determinante para que eu tomasse a decisão de não seguir, porque existem incompatibilidades culturais e nós não vamos conseguir administrar. Flávio, eu fiquei tão feliz, eu fiz um vídeo sobre isso e parabenizando a pessoa pela atitude. Digno, né? E aí, Flávio, o que é que nós temos feito internamente? Nós temos sofrido com falta de profissional para algumas funções estratégicas, a gente tentando organizar internamente para que eu não contrate errado. Né? Então, a sugestão, isso é falado muito, demora na contratação. Vai, busca, conversa franca, eu faço muito isso. Com os meus gestores como um todo, conversa é muito franca. Não tem diz que me disse, tem que falar o que pensa, o que acha na hora. Isso no processo também da entrevista. E dos dois lados, não é o forte e o oprimido, não. É clareza e transparência para a gente contratar certo e não ter decepções. Essa moça, se ela entrasse, com 2, 3, 4 meses não ia dar certo. Incompatibilidades que existiam, ia ficar frustrada, a perda de tempo, de contratar e fazer todo o processo. Então, nós temos lidado isso é uma estratégia nossa de
ter buracos na empresa, eu estou com funções em todas as... Eu tenho 9 áreas bem definidas. Em todas as áreas eu tenho colaborador para ser contratado e eu não tenho esse colaborador. Né? Aí nós temos um processo interno, nós temos RH interno, nós temos psicólogo, nós buscamos ajuda também de empresas externas, de terceiros para nos auxiliar nessa captação de talentos. Não é? Mas se fala muito. Mas eu não estou reclamando não, viu? Não estou reclamando não. Existe uma dificuldade, sim. Não existe desemprego. Não existe. Verdade. Eu falo com 10 empresários e os 10, se você aparecer um colaborador com capacidade, competente, ele vai ser contratado. Nesse vídeo que eu gravei, Flávio, alguém comentou, muita exigência, não é? E salário baixo. Aí eu falei, a exigência tem que ser muita pergunta, tem que ser ainda mais pergunta, não é? E tem que ser muita exigência. E é uma via de mão dupla. O colaborador pode não aceitar. Ei, pesquisa a empresa que você vai trabalhar. Sim. Pesquisa quem ela é, pesquisa se ela deve, pesquisa os colaboradores que já trabalharam por lá. É uma via de mão dupla. Sim. Ah, mas eu não sei qual o salário, eu não vou perder tempo nessa entrevista. Então, é uma decisão sua. Da mesma forma que a empresa também pode não querer perder tempo com você. Né? Mentalidade é um negócio complicado, né? É loucura. Mentalidade. Eu falei aqui no início que todo empresário bem-sucedido, na sua grande maioria, ele iniciou trabalhando para os outros. E não é porque estava trabalhando para os outros. Nosso caso, né, Flávio? E não é porque a gente estava trabalhando para os outros que a gente não dedicou o máximo, que a gente quis crescer. Né? Às vezes ali dentro da própria empresa aparece uma oportunidade, o mercado está de olho em você diante disso. Flávio, eu tinha um colaborador da área de marketing nossa e esse colaborador não entregava e aí ele comentava na empresa que ele só entregava aquela quantidade porque é o que a empresa pagava para ele, era compatível com aquilo que ele entregava, porque se a empresa pagasse mais, aí ele entregaria mais. Cara, que burrice. Desculpa, mas é uma burrice grande. Sim. Não existe isso. Nunca ninguém vai te dar mais. Você tem que fazer mais primeiro. Todas as empresas que eu trabalhei, eu pedi demissão. No último dia eu estava entregando o máximo do que eu podia. Primeiro que era meu nome, primeiro que era minha marca, primeiro que eu tinha que deixar um legado. Né? Então, você tem que entregar. Né? Olha, eu tenho uma experiência muito legal. 2010. Eu era gerente regional de uma indústria e eu atuava em 11 estados. E nesses 11 estados, o norte estava. Pegando pelo Pará, o Centro-Oeste, Minas, Rio. Então, eu era gerente desses estados. Então, eu vivia viajando e tal. E trabalhando para uma indústria, né? Eu era gerente, mas sempre pensando em entregar o máximo. Minha cabeça era focada nisso. Eu preciso entregar. E aí, nas minhas férias, a indústria normalmente tem férias coletivas, né? 15 dias no meio do ano, 15 dias no final do ano. Nas minhas férias, eu fazia consultoria. Então, eu tinha 15 dias, eu tirava 7. Então, eu sempre escolhia uma empresa para me ficar 5 dias, para me ficar uma semana, para poder fazer essa consultoria. E aí, em 2010, se eu não me engano, eu fiz uma consultoria numa distribuidora no Pará, na cidade chamada Xinguara. Cidade pequenininha. Fui em Xinguara e cheguei lá e fiz o trabalho. A empresa ela cresceu em 3 meses, diante do plano de ação que eu deixei para eles executarem. Eu fiz um diagnóstico, identifiquei onde eles precisavam melhorar. Em 3 meses eles cresceram lá quase 100%, quase dobrou lá o faturamento. Muito bem. E aí voltei. Aí ele falou, ei Flávio, volta em janeiro. Isso em julho. Volta em janeiro. Eu voltei. Aí deixei um plano para ele. Em março, ele, Flávio, nós crescemos tantos por cento. Eu falei, cara, que massa. Aí ele falou, vem trabalhar comigo. Aí eu falei, não, aí não vou não. Aí igual você falou, poxa, eu estava numa indústria. Eu tinha uma estabilidade, eu tinha os benefícios, tal, ganhava bem. E ele falou, faz uma proposta. Ele perguntou para mim, quanto que você acha que a gente consegue faturar aqui? Eu falei o valor para ele. Eu falei assim, eu acho que em 2 anos a sua empresa vai estar faturando X. Aí ele falou assim, vem trabalhar, faça sua proposta. E ele ficou no meu pé. Aí eu cheguei, coloquei uma proposta e vi o desafio de chegar naquele número que eu tinha falado para ele, que ele meio que duvidou. Eu falei, dá sim. E aí, beleza. Quando foi em julho, eu fui para lá. Eu casei, nessa época eu estava casando, casei e fui para Xinguara. Eu fiquei exatamente lá 2 anos. E em 2 anos a gente entregou o número que eu queria. Legal. Que eu queria não, né? Que nós queríamos. Né? E aí entregamos o resultado.
Aí minha filha nasceu, tal, aí minha esposa longe de casa, nossa família toda de Belo Horizonte, a minha esposa, não, vamos voltar mais pra Xinguara, no perto, interior do Pará. tinha nada, tal. Aí e ela não estava trabalhando, eu falei, vamos voltar, ficar mais perto de casa, tal. E aí eu saí, entreguei o resultado e voltei. Aí muito bem. Por que eu tô falando isso? Esse resultado de lá, ele trouxe fruto até hoje. Até semana passada ele estava trazendo fruto. Quando foi em 2011, quando foi em 2017, um empresário aqui de Imperatriz, ele me ligou. Eu voltei para a indústria, que eu era gerente, eu morava no Rio. Aí o empresário daqui de Imperatriz me ligou. Eu fiquei sabendo de um trabalho que você fez lá no Pará. Ela é a principal distribuidora do Pará hoje. E eu queria que você viesse para poder trabalhar aqui comigo. Eu falei, não, eu posso te dar uma consultoria. Ele, não, mas eu não vou conseguir ninguém para colocar em prática, eu queria que você viesse. Vou te mandar uma passagem para você vir conhecer a minha empresa. Aí ele mandou a passagem, eu vim em um dia, voltei no outro. Conheci a empresa, loja do varejo, distribuição e tal. Aí acabou que, mesma história, o desafio e tal, eu vim para cá. Então, porque um trabalho que eu tinha feito lá em 2011, mesmo não sendo dono, eu entreguei tudo que eu tinha. Aí eu cheguei e fiquei nessa empresa, aí depois aconteceu algumas coisas. Fui para o Cruzeiro junto com o JB, com a Elaine, isso em 2018. Passou a pandemia toda. Passou a pandemia, inclusive nesse segmento do varejo alimentar, explodiu de vender. Mas enfim, até semana que vem eu estava colhendo os frutos de um trabalho que eu fiz em 2011, trabalhando para os outros. Legal. Então assim, falando principalmente, né, às vezes o jovem, né, que tem um potencial, uma carreira, uma vida profissional, né, para poder crescer, né, às vezes ele até a empresa, ele que inicia na empresa, daqui a pouquinho a sua experiência, né, eu vou investir aqui no meu próprio negócio, mas tem que ter a mentalidade, né? Hoje falta muito isso, né? Falta mentalidade de dono, de falta mentalidade, Flávio, falta formação e falta orientação. sim, É muita gente sem orientação, é muita gente mal influenciada. Essa perspectiva ali de entrar numa empresa. Tem gente que entra numa empresa para trabalhar um período para ser demitido e receber o seguro-desemprego e ficar em casa sem fazer nada, cara. As companhias, as influências que você tem, isso nessa turma jovem hoje é muito delicado. Muito delicado. Ei, Sandro, hoje a Voz está com quantos anos? A Voz está fazendo fez esse ano 20 anos. 20 anos. Parabéns pelo... Passou do período do período ali de fechar as portas. E sabe o que é legal? O legal é assim, porque a gente vê, né, isso no empreendedor que é raiz, o cara que quer fazer e não para no tempo. Então, quando você fala de tecnologia, de inovação, de agregar valor, né, de buscar capacitação, de buscar profissionais, de reconhecer os profissionais, igual você falou, a proposta da moça era até uma proposta menor, senão vamos pagar o que o mercado está pagando. Então, assim, vocês estão de parabéns e isso mostra um profissionalismo muito grande, né? Falando de inovação, você comentou que investe muito em tecnologia e inovação, isso é muito legal. Eu queria falar agora, Sandro, sobre a associação comercial. Sobre a sua função lá, né? Na verdade, a sua carreira dentro da associação, que já são muitos anos já ali acompanhando, né? Não, nem tanto, Flávio. Eu sou um dos novatos ali na associação comercial. Eu entrei meio Mas eu já te vi já mais... Não, sim, mas eu digo assim, Quanto tempo? Eu estou ativo na associação comercial há 5 anos. 5 anos. Não é eu digo assim, porque tem gente ali que está 15, 20. Verdade. Por exemplo, o nosso presidente Carlos está ali há 15 anos dentro da associação comercial. Né? Agora, sim, um fato inusitado é, pelo pouco tempo, eu estar hoje ali como vice-presidente. Isso é realmente diferente, porque normalmente esse caminho ele é mais longo. E isso é interessante. Na época, tivemos até alguns ciúmes, algumas situações e tal, de por que com pouco tempo já vai para vice-presidente. Eu costumo dizer que é trabalho, onde você está. Eu sou movido a trabalho, Flávio. Então, quando me dá a missão dada é missão cumprida. Não é? Isso independentemente de qualquer coisa. Você tem que fazer, você tem que entregar. Então, ali na associação comercial... Eu entrei na época da campanha... Eu já sou associado há muitos anos, mas não era ativo na associação comercial. E na época da campanha do presidente João Lira, eu entrei para participar, né, fazendo parte da chapa,
ali na época como secretário, fomos bem-sucedidos, fomos eleitos, então no mandato anterior era secretário adjunto, na verdade, e aí nesse pleito agora com o presidente Carlos eu fui convidado para compor a chapa dele como vice-presidente, nós não tivemos inclusive concorrência, foi chapa única e estamos nesse trabalho lá junto à Associação Comercial. E o trabalho da associação comercial, Flávio, eu costumo dizer que é a nossa parte da entrega, da devolução daquilo que a cidade e a região nos deu, porque é muito trabalho. Né? Nós já temos, mas eu costumo dizer que trabalho não procura preguiçoso ou descansado, trabalho procura quem produz. Então, é ali a nossa associação comercial, é trabalhar o associativismo e a nossa parcela de contribuição e também na perspectiva de melhorar para nós, para os nossos filhos. Né? Quando nós melhoramos a região, a cidade, os negócios, o comércio, a indústria, o serviço, é mais dinheiro circulando, é mais contratação, é mais escola abrindo, é mais aluno, é mais trabalho para vós, é mais trabalho para o Flávio. Sim. E é esse o nosso intuito lá hoje. Né? É de ajudar o comércio, a indústria e o serviço. Nós não tínhamos chancelado na associação comercial o serviço no nosso estatuto. E a maioria dos nossos associados é da área de serviço. Eu falei, não, nós temos que colocar o serviço aí dentro. Então, mudamos o estatuto e compomos. Né? E hoje o trabalho é esse, na associação. Hoje eu sou o vice-presidente e sou o coordenador da FECOIMP já agora na sua 4ª edição. Então, acumulo essas funções e, na verdade, lá não existe nada feito por ninguém individualmente. É um trabalho feito a 4 mãos. Tudo só acontece porque é o empenho de muita gente, de muitos diretores, dos nossos colaboradores que fazem toda essa engrenagem acontecer. Vocês estão de parabéns. A gente tem acompanhado aí o trabalho que vocês estão fazendo na associação e realmente, e eu comentei até com o Carlos, falei assim, Carlos, são muitos benefícios, né, que a associação ela oferece para o empresário, para o empreendedor, e a gente precisa divulgar isso mais. Né? Às vezes as pessoas não sabem, são os benefícios ali de abertura de empresa, de certificado digital e outra coisa que é imensurável também, não tem preço, que é exatamente o networking, o aprendizado no dia a dia, você conversa com as pessoas, ouve uma história, às vezes você está conversando ali, eu dei um exemplo essa semana. Acontece negócios lá dentro. Acontece. Né? Eu tava comentando, essa semana foi até curioso, eu conversei com o Carlos aqui no sábado, na sexta, e quando foi durante a semana eu precisei comprar algumas coisas, na hora eu vou lá na Autotintas. Claro, vou lá na Autotintas. Não tem, então isso acontece, né? Esse network, a gente fomentar o negócio e trocar ideias, o negócio ele acontece mesmo quando existe trocas de ideias, né? Que aí você vai entendendo o sentimento de cada empresário, você vai entendendo o sentimento de cada segmento, você falou da indústria, falou do varejo, falou do serviço, então quer dizer, é buscar uma unidade ali para a gente poder chegar e realmente crescer o comércio, a economia aqui da nossa cidade. Eu acho que, assim, é primordial esse trabalho de capacitação dos empresários. A gente vê hoje uma internet crescendo muito, o e-commerce, marketplace crescendo demais, e às vezes você entra no centro da cidade, você ainda vê as lojas que não estão surfando aí essa onda. Totalmente offline ainda, não é? Completamente. Então, eu estou dando um exemplo aqui que, na minha percepção, ela acontece. Mas eu quero aproveitar e te perguntar hoje, dentro do comércio, falando mais do comércio, do varejo, o que você está sentindo aí do comércio de Imperatriz? Antes de responder, Flávio, falar do comércio e do varejo e do serviço também, ainda fazer um adendo sobre a questão da associação e do associativismo, né, ali dentro da associação. Uma das formas de você conquistar, ter conquistas por meio da cooperação e do associativismo é um caminho muito legal. Né? Porque a junção de forças. Uma coisa é um empresário individual ir pedir ou falar com um representante do governo do estado ou de uma prefeitura. Outra coisa é eu estar lá com 10 empresários no segmento, 15, 20 empresários. Sim. E é isso que é o associativismo. As pessoas às vezes distorcem ali. Eu vou entrar na associação comercial, fiquei lá 3 meses, mas não tive benefício nenhum, não fiz nenhum negócio. E não vai fazer, porque você não está com a mente preparada
para que é o associativismo? Associativismo é nós nos juntarmos ali em prol de objetivos maiores e eu dar minha parcela de contribuição e estar vivenciando aquele ecossistema que é o que você falou. Né? Ali nós vamos ter troca de experiências, insights, oportunidades, aprendizados, e é isso que nós fazemos lá. Né? E buscamos fazer isso muito bem e de conectar as pessoas. E, de fato, a associação ela tem ali um portfólio muito rico, sem contar o network, o relacionamento, Sim. mas de oportunidades ali e facilidades para o pequeno, para o médio e para o grande empresário. Bem, respondendo para você... Na verdade, desculpe te interromper, na verdade, quando você vai formando essa base, você realmente se torna mais forte, né? Em Com qualquer certeza. ação, né? Seja no estado, seja na prefeitura, seja diante de uma feira. E é comum chegar lá um empresário de uma área específica com um pleito que nós entendemos que aquele pleito é importante para todo mundo e a gente leva isso para cima e consegue uma deliberação e consegue um retorno. Então, facilita para todo mundo. O mercado de Imperatriz, Flávio, é interessante, não é? Imperatriz aqui concentra esse bico do papagaio que nós temos o Pará, o Piauí, né, o Maranhão, o Tocantins agregado. As pessoas vêm para cá, é onde tem a saída de transporte aéreo. É uma cidade que movimenta, que é um polo econômico e financeiro, tem vida própria, independentemente de quem é o prefeito, do momento que nós estamos. Passamos aí por uma gestão anterior que não foi tão saudável para a cidade, mas a cidade continuou crescendo com pandemia. Então, assim, nós vemos hoje, quando nós vemos construção na cidade, é um bom sinal. Sim. Né? Aí tá bom para o Carlos, né, que vende tinta. Né? Mas e hoje nós estamos com isso punjante na cidade. Então, quando você vê a cidade em construção, literalmente falando, prédios, praças, pontes, casas, estabelecimentos, é sinal que o mercado vai bem. E nós temos ouvido muito... Reclamação, todo mundo nunca está satisfeito. Eu quero vender mais, eu quero crescer, eu estou com dificuldade de colaboradores. Mas nós vemos hoje um momento muito importante, um momento muito propício e os empresários gostando desse momento, né? Que as vendas estão acontecendo como gostaria, metas sendo batidas, objetivos sendo alcançados, como você disse aí, né, de crescimento. Então, vemos a cidade como um novo momento, temos uma nova gestão que quer queira, quer não, impacta você ter uma cidade... Nós estávamos numa cidade intrafegável, a gente não conseguia andar, a gente ficava estressado de sair de casa. Sim. Isso impedia de eu sair da minha casa para ir fazer uma compra no supermercado, porque eu não queria passar. Deixa para eu ir... Então, tudo isso tem melhorado. Né? Então, e o empresariado está... nós temos conversado muito internamente isso na associação, nós estamos ali com uma boa expectativa, com mais vontade de investir, acreditando que nós teremos aí um momento oportuno na nossa cidade e região. Que legal. Falando da FECOIMP, já está se aproximando aí, né? Como que estão os preparativos? FECOIMP, preparativos finais, dia 17, de 17 a 20 de setembro, menos de um mês. Flávio, quando chega esse período aí, com um mês antes da feira, praticamente nós abandonamos as nossas empresas. Não é isso ninguém fala, mas nós abandonamos as nossas empresas para nos dedicar a esse evento que acontece, né? Que é a maior feira de negócios multissetorial, comércio, indústria e serviço, hoje do Norte e Nordeste. Bom, Sandro, mas não, nós temos feiras grandes nos grandes centros, feiras grandes segmentadas. Agora, quando eu falo uma feira que junto com o comércio, a indústria e serviço, é a nossa. Então, preparativos finais, as vendas dos espaços, dos estandes praticamente encerrado. Devemos ter ali 2%, 3% do que não foi comercializado ainda. Né? Novidades na feira, como o Hub do Conhecimento, um espaço para que o expositor possa reservar um horário para que ele possa falar do seu produto, serviço, levar alguma mensagem. Continuamos com o Festival Gastronômico, a Mostra Cultural Cantos e Encantos, patrocinadores, novos expositores, isso é muito bom. A feira por si só tem novidade, porque quando eu levo novos expositores, eu estou levando novos players para o mercado, estou mostrando novos serviços. Não é? A feira, nos perguntam sempre, é pago para entrar na feira? Não, ninguém paga, a entrada é gratuita, tem um controle, claro, para você fazer um credenciamento por segurança, mas preparativos finais, montagem da feira já em andamento. Então, tem um setor novo de material da construção, né? A área da construção também. Esse setor é um setor que é uma proposta que foi trazida das nossas arquitetas, né, e que nós abraçamos essa causa e estamos avaliando como é que ele vai acontecer. Né? A princípio é para acontecer no mezanino,
não é? E nós estamos tentando melhor aproveitar os espaços. Nós temos sido procurados para com esse espaço Construarc, nós terminamos que nós tiramos o espaço de capacitação, de palestra, de network. Então nós estamos revendo se a gente mantém esse novo espaço em cima ou se a gente traz ele para uma área mais de baixo. Até pelo segmento, talvez não faça sentido estar em cima, porque tem escada, etc. Mas é um novo espaço para abraçar justamente essa área da construção. Arquitetos, a engenharia, a construção civil, material de construção e por aí Ainda vai. vai ter aquela área da saúde? Tinha uma área, foi criada uma área da saúde ali próximo dos banheiros, né? Não, ali era um espaço chamado Plenitude. Plenitude, Um isso. espaço, não, aquele espaço nós não colocamos adiante, nós não entendemos que teve uma aceitação da área da saúde como nós esperávamos, e a feira é isso, Flávio. Uhum. É o que nós falamos aqui, são tentativas. Sim. Não é? O que nós fazemos a feira com o objetivo? É fomentar, gerar negócio, né? Ter movimentação. E nós vamos tentar. Nós tivemos um ano que nós colocamos um espaço chamado Espaço Geek, que ele não foi interessante, nós recuamos. Temos um espaço agora que é o balcão de negócios, para que o pequeno empreendedor, ou que não queira investir o valor do stand padrão, ele poder se posicionar na feira, é uma aposta. Sim. O Construarc é uma aposta. Ou seja, será que o Construarc amanhã não vira uma feira independente, como nós temos a feira de móvel? Então, da beleza. Então, ali nós fazemos todo ano uma incubadora de tentativas, não tentativa aleatória. A gente planeja, avalia, executa e vê se faz sentido manter ou não. Muito bom. Deixar um convite aí, né? Sim. Pra turma. Pois não deixem de participar da FECOIMP. FECOIMP acontece de 17 a 20 de setembro, a maior feira de negócios da nossa região. No ano passado nós tivemos expositores de 13 estados, de 12 mais 1 estados, né? E a perspectiva é que tenhamos novamente essa aceitação. É uma feira que faz parte do calendário nacional de grandes eventos, então não deixe de participar. Você que é empresário, que ainda não se posicionou dentro da feira, últimas unidades, talvez você não fique num local mais privilegiado, porque eles já foram, mas ainda dá tempo de se posicionar, né? E convidar todo o público para participar da feira e não deixar de participar desse evento. A gente tem reforçado aí aos empresários poder participar, né? Procurar ainda o comercial lá da associação para ver se ainda existe algum espaço. Eu falo que a FECOIMP é uma vitrine e a gente também reforça que é um lugar de fazer negócios, né? Então, não deixa de procurar. E um detalhe importante, FECOIMP News. É uma novidade na feira, ali no pavilhão central, nós vamos ter o nosso veículo de mídia oficial a Mirante, né? A Globo, estaremos lá e estaremos com o Flávio, né, com o podcast Varejo de Alta Performance lá participando conosco nos 4 dias da feira. Sim. Nosso muito obrigado por aceitar o nosso convite, Flávio, de estar lá conosco, de movimentar. Acho que vai ser muito oportuno você estar lá conosco nesses 4 dias de feira, movimentando, entrevistando, levando conhecimento dos nossos expositores, dos seus convidados. Vai ser muito bom. Que legal. Eu fiquei super feliz aí, estou muito animado aí com esse projeto, que eu tenho certeza que realmente a gente vai conseguir, né, contribuir. Lá vai ter entrevistados lá de peso também, que vai falar da feira, que vai falar dos negócios. Também nós estamos, né, Sandro, elaborando aí a agenda, expositores que estarão lá na feira vão falar também. E você que estiver lá passando lá, passa lá para poder tirar uma foto, bater um papo com a gente também. Tá certo, Sandro? O tempo passa rápido, né? Passa rápido. Antes da gente iniciar esse episódio aqui, a gente já tinha conversado 30 minutos. Foi exato. O papo passa rápido. Obrigado aí por trazer tanto conhecimento. Realmente a sua história é uma inspiração e serve muito para nós e também para os jovens que estão iniciando as suas carreiras, né? Estão iniciando seus negócios. Parabéns pela voz, que é um case de sucesso mesmo. Acho que a gente tinha que falar mais de voz. É interessante. Eu achei muito legal. Obrigado, Flávio. Obrigado pelo convite. E é interessante que você me perguntou fora, antes de começar, se a voz tinha sido criada por nós ou se era uma franquia. Sim. E eu fico feliz e triste ao mesmo tempo. Eu já ouvi essa pergunta várias vezes. É porque, não, mas eu já vi a voz em Fortaleza, porque eu já vi a voz não sei aonde. Se é uma franquia... Eu fico feliz porque demonstra que tem amplitude, que tem penetração no mercado, e às vezes triste porque não se dá o crédito que pode ter nascido em Imperatriz. Mas a voz é sim de Imperatriz, é um projeto que a gente trabalha com muito carinho, com muitos anos, é muita dedicação, muito esforço, muita inovação para se manter no mercado. Como eu falei, eu nem falei, é um mercado, meu concorrente não está aqui.
Né? Aqui o varejo, por exemplo, o atacado, ele tem vários concorrentes locais. Eu não estou aqui, o meu concorrente está no Brasil, em qualquer lugar. Eu perco um cliente no Pará ou no Tocantins de uma empresa de fora, de Fortaleza. Então é um movimento muito forte. Mas eu fico feliz, obrigado pelo convite, de poder ter participado, de poder ter aprendido também com as suas histórias. É interessante que a gente vai conhecendo e aprendendo um pouquinho mais e fico à disposição, tanto a Voz quanto a Associação Comercial, para contribuir. Mas olha, eu pela sua história e tudo, eu já imaginei que era franquia, eu pensei que fosse franquia, mas é fundada por você mesmo. Ah, legal. Sim, Sem você tirar falou. Sem tirar o mérito. Sim, verdade. Porque realmente verdade. é um modelo de negócio muito, muito legal e eu vi que você aproveitou e tem aproveitado todas as oportunidades. Empreender é isso, né, Sandro? Exatamente. Empreender é isso, né? É isso, Você encontrar oportunidade onde ela não existe às vezes. aonde Onde ela não existe, está. onde Né? ela não está. Pessoal, olha, infelizmente o tempo já deu, nós estamos chegando ao final desse episódio. E eu quero agradecer novamente o Sandro, quero agradecer você também que tem nos apoiado aí, tem curtido, tem compartilhado, tem comentado. Envia para um amigo, envia para um empresário, tá? Para poder o YouTube entender que esse conteúdo ele é relevante para entregar para mais pessoas, tá certo? Pessoal, um grande abraço e daqui até o início da FECOIMP, os convidados, provavelmente aí eu vou procurar trazer todos envolvidos com a FECOIMP para a gente poder estar promovendo também a feira, tá certo, pessoal? Um abraço e não deixe de seguir também o Instagram do Flávio Souza.varejo, tá certo? Um abraço, pessoal.